e hoje nós vamos estar iniciando uma nova série de mensagens. Nós queremos falar sobre andando pelo Espírito em família, amém? Andando pelo Espírito em família, é o que nós queremos falar nos próximos dias, nas próximas semanas, é o tema também do retiro lá na Fazenda Céu Azul. Então vai ser um mês que você vai ser bombardeado com palavras, com ministrações do coração de Deus, para a restauração da sua casa, para a restauração do seu casamento, para a restauração do coração dos seus filhos, e o coração dos filhos vai se voltar ao coração dos pais, e vai haver bênção, vai haver transformação, vai haver cura, vai haver pedidos de casamento em nome de Jesus, amém? Eu só ouvi vozes de mulheres dizendo amém. Homens, é para vocês também, pelo amor de Deus. Amém, homens? Mas vamos lá. Talvez no decorrer, pastor Wesley, eles vão se convencendo disso. Vão tentar fazer isso. E queridos, é uma grande responsabilidade ministrar, porque eu estou com a noiva mais preciosa que existe nesse mundo, que é a noiva de Jesus. E eu sei que o Senhor é um Deus ciumento, e Ele ama a sua igreja, e realmente deseja falar o coração dela. E a minha oração nessa noite é que eu seja apenas um instrumento do Senhor para tocar o seu coração, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu confesso que eu estou muito à vontade aqui. Quando eu estou à vontade, eu deslizo em palavras, em conjugações. Então, irmão, não fica prestando atenção em mim, não. Fica prestando atenção no que o Espírito Santo quer falar com você, tá? Se eu errar alguma passagem bíblica, se eu errar algum nome bíblico, fica tranquilo. Isso é o Alessandro, é a minha parte atuando aqui. Agora, aquilo que servir para você é o Espírito Santo falando. Eu sei que você não veio aqui para me ver. Eu sei que você veio aqui para ter um encontro com o Espírito Santo. E Ele quer falar com você. Ele quer ministrar a sua vida. E Ele está aqui nesse lugar. E eu creio, meus irmãos, que se o seu coração estiver aberto para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar, você vai tomar atitudes acertadas daqui para frente. Você vai ser uma pessoa que vai ser admirada pelos outros. A sua família, a sua casa vai ser admirada, porque é o poder de Deus se manifestando através da sua vida. É a ação de Deus através de você, como pai, como mãe, como esposo, esposa, como servo e serva do Senhor em todas as áreas. Então fique ligado, porque o Senhor quer ministrar o seu coração. Amém? Vamos lá. Dentro dessa série de mensagens, andando pelo Espírito em família, eu quero falar hoje sobre atitudes corretas. E eu quero usar o texto de Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Pode abrir a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto, amém? Vamos ficar nele, somente nele. Eu vou usar outras referências, mas eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta nesse texto de Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Eu não sei se você sabia, mas existe um José, filho de Jacó, também em Mateus. Quando nós falamos em José, filho de Jacó, logo vem em nossa mente aquele homem que foi vendido pelos irmãos, aquele menino, né? Foi vendido pelos irmãos, depois foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, e a esposa de Potifar deu em cima dele, e ele mesmo não querendo, ela acusou ele de assédio, ele foi preso, e depois de ficar um período na prisão, ele, por ter recebido do Senhor o dom de interpretações de sonhos, ele acabou revelando alguns sonhos, na época para o faraó, para as autoridades lá, e ele foi reconhecido e colocado então como um administrador do reino. Então, irmãos, não é desse homem que a gente vai falar. Nós vamos falar de José, filho de Jacó, esposa de Maria, mãe de Jesus. E esse homem, irmãos, apesar de ser um homem tão impressionante, tão extraordinário, é muito difícil a gente ouvir pregações a respeito dele. Quem já ouviu alguma pregação
a respeito de José, esposo de Maria? Pouquíssimas pessoas. Ok. Eu quero estar lendo esse texto então, e a gente vai estar adiantando algumas coisas que no decorrer dessa mensagem vamos estar falando. O próprio texto se explica, ele é muito claro. Então, me acompanhe aí, Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu acredito que você já leu esse texto diversas e diversas vezes, mas eu creio que o Senhor também tem nessa noite algo para falar ao nosso coração, assim como falou o meu coração. Esse José que está sendo descrito aí não é o filho de Jacó, descendente lá neto de Abraão, né? Esse, na verdade, é José, que se tornou padrasto de Jesus, ou pai do coração de Jesus. Ele vem da linhagem de Davi, porque veja bem, a palavra anunciada lá em Isaías, a profecia era que o Messias deveria vir da linhagem de Davi, da família de Davi. Portanto, José vem para cumprir essa profecia. Jesus, ele vem da linhagem de Davi porque José vem dessa geração, vem dessa linhagem. José, ele era judeu e ele respeitava a lei judaica, as orientações, as práticas, os rituais, e nesse propósito, então, ele conheceu Maria e desejou Maria como esposa e se tornou noivo. Agora veja bem, o noivado naquela época, irmãos, é um pouquinho diferente de hoje. O noivado na época, no costume judaico, era como se fosse uma aliança de casamento, era um contrato estabelecido entre o noivo, a noiva e os pais de ambos. Havia um contrato estabelecido, havia um compromisso estabelecido, e agora havia um prazo de aproximadamente 1 ano, em que o noivo voltaria para a celebração de noivado. Hoje em dia não existe tanta força assim, né? Tanta certeza no noivado, mas naquela época o noivado era como se fosse um casamento. Já havia uma predisposição, já havia uma certeza, era só questão de tempo, de preparativos para que o casamento acontecesse. No noivado não havia relação sexual, até porque o casamento judaico era uma forma de celebrar a virgindade da mulher e do homem. Eles respeitavam isso não apenas por isso, mas também porque era uma ordenança bíblica. A lei orientava que eles se mantessem virgens até a relação sexual. O casal então não tinha. Maria, quando se fica noiva de José, ela é virgem, ela não teve relação com ninguém.
Mas acontece algo estranho, irmãos, porque eles haviam assumido o compromisso de noivado, e de repente Maria aparece grávida. E eu queria que você agora anulasse essa informação que a gente leu da Bíblia, em que o anjo, apareceu. Eu queria que você se colocasse no lugar de José. Você que é homem. Imagine a sua noiva chegando até você e falando: é o seguinte, vocês ainda não tiveram relação sexual. E ela fala assim: olha, eu estou grávida. Mas não se preocupe, é do Espírito Santo. Como você, homem, se comportaria numa palavra dessa? Ah, pastor, mas é diferente, naquela época, a lei, a forma de falar. Não, irmãos, não era diferente não. A gente não pode esquecer que eles estavam vindo de um período de 400 anos de silêncio profético. Não havia profecias, não haviam sonhos, não haviam... Deus começa a se manifestar com esses acontecimentos, agora com José e com Maria. Depois de 400 anos de silêncio, Deus se mostra novamente em sonho para trazer algo tão precioso que foi o nascimento de Jesus. Mas José recebe essa informação. E ele era crente, irmãos, ele acreditava em Deus, ele realmente era um leitor da palavra, ele conhecia a profecia. Mas quando ele ouve isso, pintou uma desconfiança. Como provavelmente aconteceria com você. Ele não desconfiou de Deus, ele desconfiou que Maria estivesse falando a verdade. Ele não tinha dúvida do poder de Deus, mas ele tinha dúvida se Maria estava sendo sincera e se aquele filho realmente era do Espírito Santo. E aí, irmãos, nessa situação que nós queremos falar sobre decisões, porque esse homem, diante de uma realidade como essa, ele tinha que tomar uma decisão. E qual decisão ele deveria tomar? Ele tinha 3 possibilidades. Havia 3 possibilidades de José decidir naquele momento. A primeira possibilidade era uma atitude de justiça. Guarde isso. Atitude de justiça. Ele poderia tornar público a gravidez de Maria para as autoridades e ver a sua noiva ser apedrejada e morta. Aí você fala assim: meu Deus. Irmãos, isso era perfeitamente comum e aceitável. Era registrado isso na lei. A lei dizia que se uma pessoa fosse pega em um relacionamento de adultério ou de fornicação, ela deveria ser morta. Lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 e 24, diz assim: se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Era a orientação de Deus numa situação como essa. Era justo. Até então, irmãos, José não sabia que realmente havia um anjo falado com ela e que era verdade essa história. Ele acreditava que um homem tinha tido relações com ela, que ela havia traído a confiança, quebrado a aliança. Então na cabeça dele, com certeza passou a possibilidade de falar assim: não, vou cometer justiça. Ela errou, ela tem que pagar. Maria merece morrer. Maria merece ser apedrejada pelo erro que ela cometeu. Era uma atitude de justiça. Ela deveria pagar pelo seu erro. E muitas vezes, irmãos, é assim que nós pensamos. Nós queremos que a justiça seja feita. Nós queremos que a vingança aconteça. Queremos que a justiça seja feita.
e achamos graça quando isso acontece. Muitas vezes nós compartilhamos, publicamos e nos alegramos quando vemos alguém pagando pelos seus erros. Nós ficamos felizes quando alguém está sofrendo por culpa dos seus erros, porque nós falamos assim: é justo, ele merece, ele tem que pagar. É como aquele jovem que empina a moto lá na avenida, e aí ele cai de moto, ele se machuca ou morre, e sempre tem aquele para dizer assim: olha, bem feito, fez mais do que por merecer. Se alegra na morte, se alegra no erro dos outros ou nas consequências. É certo, queridos, nós queremos justiça para os outros e misericórdia para nós. É certo você querer que os outros paguem pelos seus erros, mas quando você erra, quando você comete um erro, a sua oração é de misericórdia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Só porque uma determinada atitude não é pecado, significa que ela esteja correta. Não é porque uma atitude não seja pecado, significa que ela esteja correta. Eu queria que algo ficasse no seu coração. Nem sempre, aliás, o seu anseio por justiça talvez seja apenas o reflexo da sua falta de misericórdia. O seu anseio por justiça talvez seja apenas o reflexo da sua falta de misericórdia pelo próximo. Nós gostamos de apontar o dedo, nós gostamos de acusar as pessoas, nós queremos que as pessoas paguem pelos erros e pelos danos que elas cometeram. Muitas vezes, irmãos, esse sentimento não é de justiça, mas é a nossa falta de misericórdia, de se colocar no lugar da pessoa, de ver a situação por uma outra ótica. Irmãos, eu não acredito em impunidade, porque Deus não trabalha com essa primícia. Aquilo que nós fazemos, nós vamos pagar. Mas eu acredito também num Deus de misericórdia. E Deus nos ensina a sermos misericordiosos nessa terra. Aliás, isso é fruto do Espírito para nós. E muitas vezes, irmãos, nós tomamos mais esse posicionamento de julgamento, de justiça, essa atitude que tem feito a gente condenar as pessoas, até mesmo ao inferno, do que orar pedindo misericórdia pela vida dela. Nós não podemos viver isso, expondo publicamente o erro e falha das pessoas, uns dos outros, muitas vezes com ar de superioridade, julgando o pecado alheio, condenando as pessoas. Muitas vezes eu vejo, irmãos, mulheres que desonram seus maridos, compartilhando as suas falhas, as falhas dos homens, as limitações deles, para pessoas que não estão nem aí, para pessoas que não estão ali para ajudar. E muitas vezes, irmãos, é essa abertura de coração para a pessoa errada que leva você e que pode levar você para um adultério, porque você está compartilhando coisas que são de quatro paredes com pessoas que não estão ali para te ajudar. Toma cuidado, toma cuidado. Se você quer ajuda na sua casa, procure seu líder de célula, procure os pastores dessa igreja. Agora, cuidado com quem você tem se aconselhado, que não tem o temor do Senhor, que não vai te dar uma palavra de Deus, vai te favorecer numa palavra: olha, separa desse homem, ele não te merece, ainda mais se for outro homem. Ou você que é homem se aconselhando com mulher, toma cuidado. Há muita confusão nisso, irmãos. É por isso que nós não orientamos discipulado de homens com mulheres, nem de mulheres com homens. Discipulado é de homem com homem, mulher com mulher, porque pode haver confusão. Você está aconselhando, você está ouvindo, você está dando atenção, e de repente o sentimento que era de ajuda se torna um sentimento
agora mais romântico, com carinho. Você se sente compreendida pela pessoa, e agora você quer ir para a cama com a pessoa. É muito sério, irmãos. Homens de Deus, mulheres de Deus podem cair nessa armadilha de Satanás. Deus quer que realmente nós tenhamos o nosso coração aberto, que nós tomemos a atitude de abrir o nosso coração para que Deus possa tratar. Isso é bíblico, mas num ambiente correto, com pessoas corretas. Amém, irmãos? Homens que compartilham a limitação ou a intimidade do casal com amigos, expondo a esposa, expondo o leito conjugal. Sabe o que você faz, homem, quando você faz isso? Quando você expõe a sua esposa, aquilo que ela faz, aquilo que ela deixa de fazer, que é a intimidade de vocês, você está tornando a sua esposa objeto de desejo para outro homem, e talvez para outro homem que é amigo íntimo, que está dentro da sua casa. Agora sua esposa é objeto de desejo de alguém que está dentro da sua casa. Você está dando comida para o leão. Essa é uma atitude errada, irmãos. Eu vejo que muitas vezes os homens, eles têm muita dificuldade de se abrir, de se aconselhar. E eles compartilham então seus problemas como se fosse como se não fosse problema, dando risada, tirando sarro disso. Muitas vezes expondo coisas que são sérias. E embora essa atitude de José fosse uma possibilidade amparada biblicamente, José não quis ir por esse caminho. Por quê? Porque ele amava Maria. Ele amava essa mulher. O amor de José por sua noiva foi o motivo que levou ele a desistir de abrir para as pessoas, para que essas pessoas atirassem pedra nela. Sabe, irmãos, muitas vezes falta amor nas nossas palavras, e quando nós falamos as coisas sem amor, nós corremos o risco de colocar pessoas sendo apedrejadas por coisas que nós falamos de forma errada, no tempo errado, para pessoas erradas. Tem gente sendo apedrejada hoje por coisas que a gente fala por aí, sem se dar conta, sem prestar atenção no que estamos falando. Pessoas que estão sendo assassinadas na reputação, por conta de fofoca e de mentiras, que muitas vezes até o povo de Deus carrega na sua boca. Pessoas que perdem a credibilidade, pessoas que passam a ser julgadas mediante uma palavra que agora se tornou, um banner na testa dela, que quando você ouve algo de alguém falando algo de alguma pessoa, e você vê essa pessoa, a primeira coisa que você se lembra é o que falaram dela para você. E agora você cria uma impressão, mesmo sem conhecer, você tem uma impressão daquela pessoa, e você passa a olhar ela com base naquilo que falaram para você. Você está entendendo isso? Então, como que você tem se referido às pessoas? Como você tem falado sobre a sua esposa, sobre o seu esposo? Como você se refere aos seus filhos? Como você tem usado as suas palavras com relação aos outros? Toma cuidado, porque talvez é uma atitude que vai levar pessoas a serem apedrejadas a partir daquilo que você tem falado. Quando agimos com amor, nós salvamos vidas. Amém, irmãos? Quando nós agimos com amor, nós salvamos vidas, mesmo que não seja justo. Mesmo que não seja justo. Agora eu pergunto para você: foi justo Jesus morrer na cruz do Calvário sem pecado nenhum? Jesus cometeu justiça? Não. Foi injusto, porque nós éramos pecadores. Quem era para estar lá
era eu e era você. Amém, irmãos? Não foi justo, foi sacrificial, foi entrega, foi por amor. Por amor nós cometemos injustiças, no bom sentido. Por amor, você pode lavar louça todos os dias. É justo? Não. Mas por amor você faz. Por amor, você compra presente para o aniversário, mesmo que se esqueçam do seu aniversário. É justo? Não é justo. Mas por amor você faz. Você está entendendo, irmãos? Então, José não foi pelo caminho da justiça. Ok? Esse caminho ele não seguiu, ele não tomou esse caminho. Mas tinha uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade era a atitude de desistir. Ele poderia ter desistido. Ele poderia anular secretamente o noivado, evitando assim que Maria fosse morta. Parece muito mais saudável, né? De preservação de vida. Ninguém morre. Eu vou sair secretamente, não vou falar nada para ninguém, a gente desfaz o acordo. Eu amo essa mulher e não quero que ela morra. E então, José teve essa ideia, versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la em desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Que grande ideia! Era a solução, porque agora ele sairia daquele engodo, daquele problema. Já pensou ter que criar um filho que não era dele? Ele não tinha responsabilidade sobre aquela criança. Ele queria, como um bom judeu, ter um casamento com uma mulher virgem, para no tempo certo ter o seu filho, o seu herdeiro. Mas não era o que estava acontecendo. Maria havia quebrado as regras, ela estava grávida. Ele tinha motivo suficiente para dizer: olha, vai viver a sua vida, vai criar o seu filho, vai dar para ele o que ele precisa, porque agora eu vou viver a minha. Ele poderia até se casar de novo com uma outra mulher, ficar noivo. E essa ideia pareceu ótima em primeiro momento. E embora essa decisão pareça mais sensata aos olhos humanos, não era a melhor decisão aos olhos de Deus. E por que não, irmãos? Bom, porque Deus vê coisas e Deus percebe coisas que nós não percebemos e não vemos. Maria teria que criar aquele menino sozinha. Aquela criança não teria a presença do pai. Aquela criança não saberia o que era viver com um pai. E na cultura de hoje já é um problema, quanto mais na cultura da época, onde os homens que eram mais valorizados e as mulheres não tanto. Toda a educação, todo o ensino da palavra, da lei, vinha do homem, era o homem que se desdobrava para ensinar o seu filho, para educar o seu filho. Hoje foi invertido, né? Hoje está sendo diferente, hoje as mulheres que educam, as mulheres que ensinam, é a mulher que ora com o filho. Está errado, irmãos. Nós precisamos resgatar esse papel sacerdote do homem. É o homem que tem que orar, é o homem que tem que ensinar e preparar o filho para a vida. É o homem que dá noção dos filhos, de convicção, de certeza. A insegurança é exatamente uma consequência da ausência do homem, da ausência da figura paterna. E Jesus sabia disso, Deus sabia disso, porque Jesus não teria a figura masculina de um pai, mesmo que fosse um pai adotivo ou um pai do coração. Maria seria poupada de ser morta. Porém, nessa atitude, a visão paterna de Jesus seria morta. Ele não saberia o que era crescer ao lado de um pai. E meus irmãos, isso é tão comum hoje.
Quantos homens e mulheres, jovens, crianças, não conviveram com um pai, não tiveram um pai do lado, não sabe o que é na escola participar de uma festa do Dia dos Pais e poder entregar o presente para alguém, muitas vezes não sabe nem desenhar, não sabe nem escrever o nome do pai, não tem o nome do pai nem no RG. Pergunta para essas pessoas, se em algum momento a figura paterna fez falta. É claro que fez. E é claro que faz. Por quê? Porque Deus fez a família de uma forma que ela se completasse. Eu vejo mulheres hoje se desdobrando para criar filhos sozinhas, irmãos. E tem mulher que é guerreira, tem mulher que tem que trabalhar o dia inteiro, cuidar dos filhos, fazer tarefa, sabe? Ela se desdobra porque não tem a figura masculina, elas não são casadas ou são divorciadas, e elas têm que fazer isso sozinhas. Irmãos, é difícil casado, agora pensa sozinho. Por quê? Porque Deus criou a mulher com a capacidade de dar amor. Mulher sabe muito bem passar amor para as crianças. Tanto que quando uma criança se machuca, quem que ela chama? A mãe. Por quê? Porque a mãe cuida, a mãe protege, a mãe assopra o feridinha lá que está doendo, a mãe faz essas coisas que pais não faz, o homem não faz essas coisas. O homem fala o quê? Levanta, guri. Quando casar, Sara, isso não é nada, você é macho, o homem não chora. Mãe não faz isso, jamais. Ela fica ofendida até, né? O pai é uma postura um pouco mais bruta, porém a figura dele é importantíssima. Ele passa limites, é ele que dá certezas, é ele que ajuda as crianças a terem um relacionamento com o pai. A mãe passa essa afetividade, esse carinho, esse cuidado, né? E a mãe ajuda a criança a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então a figura dos dois se completam. Foi Deus quem fez a família, irmãos, não foi o homem. É bom que o homem esteja acompanhado, agora não é bom que o homem viva só, e nem a mulher, porque um ajuda o outro, um coopera com o outro, e a família é exatamente esse negócio de mutualidade, de estar junto, de estar um apoiando, um incentivando, um suprindo naquilo que o outro não consegue fazer muito bem, e aí existe essa parceria. Você está entendendo? Deus sabia disso. É por isso que essa decisão de José, apesar de ser humanamente viável, aos olhos de Deus não era bom. Porque Jesus precisava, mesmo sendo Deus, ter a figura de um pai na terra. Deus planejou que José fosse o pai adotivo de Jesus. Deus queria que José acompanhasse Jesus nesse período de infância, que ensinasse aquilo que ele sabia, inclusive, provavelmente, a profissão. Deus queria que Jesus crescesse ao lado de um pai e de uma mãe. E é essa ausência de um dos dois, porque hoje também tem pai que cria os filhos sozinhos, mãe que cria os filhos sozinhas. É essa visão e é esse propósito que Satanás tem se empenhado, irmãos. É isso que Satanás quer. Ele quer reproduzir isso no coração das crianças, porque quando uma criança passa por um divórcio dos pais, quando uma criança cresce sem a figura paterna ou materna, existe um sentimento de orfandade nessa criança, de abandono, de desprezo, um sentimento de rejeição, ou de se sentir um erro. Dá uma pesquisada aí na sua memória,
ou dá uma autoavaliada para você que não teve a figura do seu pai. Se em momentos da sua vida você não se sentiu com esse espírito de orfandade, de rejeição, de abandono, de ter sido desprezada, de ter sido abandonada, de não ter valor, dá uma avaliada nisso. Porque quem coloca isso no coração das crianças é Satanás. O inimigo ele está interessado em causar divórcios, porque ele consegue acessar o coração dos nossos filhos, ele consegue colocar mentiras, e agora, uma criança que é amada por Deus, que foi planejada pelo Senhor, que é propósito de Deus nessa terra, agora ela se sente rejeitada, imprestável, incapaz, impossibilitada de ser alguém na vida, exatamente porque a estrutura dela foi tirada. Não tem mais família, a figura paterna, a figura materna, não existem mais como deveria. Satanás ele tem prazer em ver famílias esfaceladas, filhos órfãos de pais vivos, porque não é só a ausência do pai no sentido físico, mas é a ausência do pai, mesmo ele estando lá, mas não cumprindo com o seu papel de pai, que hoje é tão sério. Tem crianças que é tão mais traumatizada por estar junto do pai, do que uma criança que não teve pai. Se você olhar, eu não gosto de ver isso, mas você vê cada pai espancando o filho, com uma severidade, com uma falta de amor, com uma crueldade, que parece que nem a gente. Pais que dão chute, que jogam o filho no chão, que jogam na parede. Você já viu o vídeo assim? Você chega a passar mal. Que pai é esse? Faltou amor. Então são filhos órfãos de pais vivos, filhos que são vítimas de divórcio, mães solteiras, mulheres que não saem, muitas vezes, mesmo sendo casadas, mas não conseguem sair da frente da televisão, do celular, do Facebook. A casa está uma bagunça, a roupa amontoada nos cantos, porque não tem mais motivação no casamento, o casamento já está adoecido. E um dos sintomas de um casamento adoecido é quando a mulher perde prazer na casa, em limpar a casa, em cuidar das coisas. Esse é um sintoma. Porque uma das formas de demonstração que a mulher tem é uma casa limpa, uma casa cheirosa, uma roupa limpa, é uma comida bem feita. Essa é uma forma que a mulher tem de demonstrar amor. Agora, quando ela perdeu isso, é porque alguma coisa está acontecendo. A alegria acabou, a motivação acabou. Talvez tem homens que estão pensando assim: poxa, então minha esposa está sem motivação desde o começo. Mas não é bem assim, irmãos. Talvez a ausência da mãe. Irmãos, isso é muito sério, porque tem meninas que não aprenderam a ser mulheres. Não teve uma mãe para ensinar a passar roupa, para ensinar a escolher o arroz, o feijão, para ensinar a fazer isso. Elas tiveram que aprender sozinhas. Tem mulheres que chegam na fase menstrual e que acham que estão morrendo, porque nunca ninguém ensinou a elas. A mãe não ensinou o que estava acontecendo com o corpo dela, que estava sangrando. É muito sério, irmãos. Eu não sei qual foi a sua criação, mas a gente tem visto pessoas que é um milagre estarem vivas e se tornarem o que se tornou. É um milagre. Elas são péssimas donas de casa, elas são péssimas mães, elas são péssimas em quase tudo que faz, mas mesmo assim é um milagre, porque era para ser bem pior. Porque uma pessoa que é espancada, uma pessoa que é humilhada, uma pessoa que é desprezada todo dia, poderia se tornar uma pessoa bem pior. Então pega leve com sua esposa, paga uma culinária para ela fazer, um curso, leva ela para comer fora,
ajuda ela a fazer a comida, ajuda ela a limpar a casa, tá? Isso não cai o braço, não te deixa menos homem fazer isso, tá? Amém, homens? Ei, meu Deus, esses homens aí. Bem, amém? Pelo menos um, né? Amém, mulheres? Amém, glória a Deus. Irmãos, o negócio é tão sério que nós estamos vivendo o tempo em que a pensão se tornou sinônimo de responsabilidade paterna. A minha responsabilidade com meu filho é pagar a pensão. E ponto. Mas quem que educa? Quem que ensina? Quem que prepara para a vida? Quem que vai orientar? Quem que vai criar? Quem que sustenta? Quem que encoraja? Quem que motiva? Você faz parte. O maior problema, irmãos, é que quando o homem e a mulher se divorciam, eles acabam se divorciando dos filhos. Há um distanciamento. E esse vazio, essa ausência, tem causado destruição no coração dos filhos. É muito fácil e cômodo você querer pular fora do seu casamento. Talvez você está olhando os acontecimentos, como está, e você não está contente. Não está contente com sua esposa, não está contente com o sexo que vocês estão tendo, não está contente com a casa que você está morando, não é nada daquilo que você planejou, então você pensa assim, vou embora. Vou procurar outra, ou vou procurar outro, vou viver uma nova vida. Aliás, essa é a forma que as pessoas pensam e vivem hoje. Elas não têm mais essa perspectiva de aliança, de superação. Elas desistem facilmente. E essa era a proposta de José, de desistir. Deixa ela viver a vida dela, deixa a Maria cuidar desse menino para lá. Eu vou viver a minha vida. E você olha os solteiros, parece que eles são tão felizes. Mas você vai conversar, eles estão doidos para casar. Para ter alguém para ajudar, para não dormir sozinho, para não ficar sozinho, para fazer comida para ele. Está tudo errado a forma, a expectativa que eles têm de esposa. Na verdade, eles querem uma empregada. Não estou generalizando, mas eu vejo que muitos homens estão querendo casar com uma empregada, não com uma companheira, com uma ajudadora. A princípio, essa decisão parecia ótima para José, mas Deus tinha algo melhor. Deus tinha um propósito melhor. E a terceira possibilidade é uma atitude de responsabilidade, uma atitude responsável, que era de casar com Maria e assumir a paternidade da criança. E lá no versículo 20 e 21 diz: mas depois de ter pensado nisso, aí que veio o anjo, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Das 3 decisões, para José, essa era a mais difícil. Essa era a mais comprometedora, essa exigiria mais dele, mas era essa que Deus estava colocando para ele fazer. Era esse o propósito de Deus para a vida de José, para a vida de Maria e para Jesus. José teria que entrar em um casamento já com a responsabilidade de criar um filho que não era dele, um filho que não era biológico dele. Ele teria que enfrentar
a reprovação de pessoas que iriam questionar o nascimento virginal de Jesus. E durante o ministério de Jesus, essa foi uma das coisas que foi muito questionada. Jesus era tido como fruto de uma fornicação, lá em João capítulo 8, versículo 41. Os fariseus acusavam Jesus de que Maria tinha tido um caso fora do casamento, ou que Jesus na verdade era filho de José e não era do Espírito Santo. Ele não era o que ele estava dizendo, ele era um charlatão. José tinha que ouvir isso, que agora a culpa era dele, ou por ele ter sido traído, ou por ele não ter respeitado a lei do noivado. A culpa viria sobre ele. Isso não é justo, irmãos, porque existe amor, e quando há amor, a justiça não importa. Essa ideia não era uma atitude nem justa, muito menos fácil. Na verdade, ela era desafiadora, comprometedora, sacrificial. E essa ideia só poderia vir do coração de Deus. E se você prestar atenção e parar para pensar, muitas vezes Deus te deu soluções que foram desafiadoras. Deus te orientou em caminhos que eram comprometedores. Deus colocou você em situações que eram um desafio muito grande, que não ia ser nada fácil. A sua conversão a Jesus é um exemplo disso. Eu lembro, irmãos, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu apresentei tantas desculpas para Deus, porque para mim parecia uma ideia tão absurda. Deus querer usar uma pessoa tão incapaz, tão incapacitada, tão improvável. Para mim era uma ideia absurda, mas para Deus não era. Eu lembro quando Deus me chamou para ser pastor dessa igreja, que nós éramos pastores auxiliares, lembra, pastor Wesley? E eu lembro que eu estava orando na minha casa, de madrugada, e o Espírito Santo falou comigo naquela noite. Ele falou assim: Alessandro, eu estou te dando o cajado dessa igreja, eu estou te dando a autoridade para pastorear essa igreja. E a minha palavra naquela noite era: Deus, eu não consigo, eu não tenho condições, porque essa é uma igreja tão abençoada, é uma igreja que está tão para frente, uma igreja que tem a visão dos céus, é uma igreja que tem um trabalho extraordinário com células, é uma igreja que tem uma administração e um investimento tão grande, é uma igreja que é tão rica, é uma igreja tão capacitada, e eu sou tão pequeno, Senhor. Provavelmente tem tantos pastores mais capacitados. E o Espírito Santo falou: mas eu escolhi você. Tenho certeza, meus irmãos, que muitas vezes na sua vida você questionou o caminho, a direção e aquilo que Deus tem colocado à sua frente, se julgou incapaz, se julgou uma pessoa que não teria condições de executar. Talvez a orientação que Deus tem te dado não é uma orientação fácil, não é um caminho fácil, mas se é Deus que está falando, faça. Se é Deus que está mandando, obedeça. Se é Deus que está direcionando a sua vida, não fique parado, tome a atitude correta, obedeça ao Senhor, porque você vai viver tempos extraordinários, e quando Deus te coloca num lugar, Ele vai te usar naquele lugar, e você vai ser um instrumento abençoador, para alcançar gerações, para ser influência a gerações. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. José tinha muitas qualidades e tinha defeitos também. Ele era prudente. A própria Bíblia, no versículo 24, diz que ele era justo.
era um homem cuidadoso, zeloso pelas Escrituras. José não apenas adotou Jesus, mas amou ele como pai. E eu preciso falar uma coisa aqui para você, que é pai adotivo, que é mãe adotiva. Não basta você ser apenas mãe e pai adotivo, mãe e pai de coração. Você precisa amar essas crianças. Elas não precisam apenas de uma companheira para o pai ou para a mãe, um companheiro para a mãe. Eles precisam de um pai e de uma mãe. Eles precisam ser amados. Essas crianças precisam ser compreendidas. Essas crianças precisam ser fortalecidas. Essas crianças precisam conhecer o caminho da verdade. Ame. Ame. José respeitou Maria, não teve relações sexuais com ela até o nascimento de Jesus. José já era casado, ele poderia, era justo, era direito dele se relacionar sexualmente com a sua esposa, mas ele decidiu obedecer à lei e respeitar uma palavra que havia sido profetizada, de que o menino Jesus viria de uma mulher que era virgem. Ah, meus irmãos, obedecer a Deus exige renúncia. Eu queria que você entendesse isso, porque muitas vezes a gente acha que obedecer a Deus é oba-oba, é só festa, é só alegria. Ah, vai ter tempo, irmãos, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai haver momentos que você vai precisar sacrificar seu tempo de oração. Você vai ter que sacrificar seus recursos, vai ter que abrir mão de emprego, vai ter que abrir mão de propostas, porque o Espírito Santo está te direcionando para um caminho mais excelente, para o caminho correto. Nós não sabemos qual foi o fim de José. Na verdade, a última participação dele narrada na Bíblia, quando Jesus tinha 12 anos, que ele leva Maria e Jesus ao templo para participar da celebração de Páscoa. Alguns historiadores dizem que José morreu quando Jesus tinha por volta dos seus 18 anos. Mas foram 18 anos em que Jesus teve um pai na terra e um pai no céu. Eu não sei se você teve pai nessa terra, mas você tem um pai lá no céu, que ama você, que cuida de você. Eu espero que o teu pai terreno tenha amado você, cuidado, protegido a sua vida. Mas se ele falhou, eu quero que você entenda que tem um pai que te ama, e que ele se importa com a sua dor. Nenhuma lágrima que você derrama é em vão, ele não passa despercebido aos olhos dele. Ele sabe do seu sofrimento, ele sabe da sua dor, ele te conhece, e ele quer ser conhecido por você. Ele quer que você busque a presença dele e tome atitudes corretas, responsáveis, porque isso vai fazer com que você e a sua família andem na presença e na companhia do Espírito Santo. Irmãos, se nós queremos ver a nossa família andando no Espírito, nós como pais precisamos ser os primeiros a andar pelo Espírito, e para andarmos em Espírito precisamos ter atitudes corretas. Amém?